após a escolha de Saul, Israel entrou no período da monarquia. Houve 120 anos em que Israel permaneceu unificado. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Só que quando Salomão morre, em 930 a.C., vai haver uma guerra política e o reino vai ser dividido. 2 tribos vão seguir Roboão e formaram o reino do sul, e 10 tribos vão seguir Jeroboão e vão formar o reino do norte. E Elias é um profeta que vai profetizar especificamente para o reino do norte. E desde que houve essa separação, o reino do norte nunca serviu a Deus com fidelidade. Acabe é o rei que está reinando quando Elias aparece. Acabe é o 7º rei do reino do norte, e Acabe é o pior deles. O capítulo 16 diz que Acabe é o pior porque, além do seu caráter deturpado, ele se casou com Jezabel, filha de Baal. Jezabel se muda para Israel e traz na bagagem o culto a Baal. O que já era ruim pelo casamento de Acabe com Jezabel ficou pior. Só que Deus olha para a terra e vê a infidelidade do povo e decide exercer juízo, porque o pecado, se não houver arrependimento, com certeza uma hora a conta chega e o juízo desce. Então, já que a nação não se arrepende, é aí que Elias aparece, nesse período caótico de casamento ímpio, de apostasia e de pecado. Eu gosto porque Elias, ele aparece de repente. Ele aparece no capítulo 17, versículo 1, já profetizando para Acabe. E eu gosto do nome Elias, porque Elias hebraico é meu Deus, é Yahvé. Isso já é uma denúncia, porque enquanto o povo naquela época de manhã adora Baal e de noite adora a Deus, só o nome dele já confronta. Vocês não sabem o que adora, mas o meu Deus, ele é Yahvé. Só o nome de Elias já é uma confrontação. E quando o povo está cocheando em quem adorar, quando ele aparece, só o nome dele já é uma denúncia. O verdadeiro Deus não é Baal, o verdadeiro Deus é Yahvé. Baal ele é acreditado como Deus do trovão, Deus da chuva. Ou seja, quando o povo plantava, havia um tempo, colhia, e veja, agradecia a Deus, devotava Baal. Só que Deus viu a ingratidão, a infidelidade. Aí Elias aparece, não apenas de repente, ele aparece com uma autoridade: segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva haverá na terra. E olha para Elias, foi detalhista. Aleluia, Deus te benção. Ele disse: nem chuva e nem orvalho, nem aqui nem aqui. Deus ia fechar o céu. Tu vamos aprender. É eu que mando em tudo, é eu que mando, é eu que opero, é eu que trabalho. Eu sou o verdadeiro Deus. O pecado trouxe juízo. Deus ia cerrar o céu, não ia cair uma gota de chuva, e a nação entraria em crise. Em crise por conta dos seus próprios pecados. Porque, irmão, só que o que eu quero pregar é que a partir do versículo 2, quando Elias já entregou a profecia, o juízo já está determinado. A partir do versículo 2, Elias, você já apareceu para cá
você já profetizou, eu já assinei embaixo, só que sai daí e esconde-te no querido. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo com a Bíblia que sempre que Deus precisou entrar com o juízo, Ele preservou, Ele cuidou do remanescente. O juízo pode chegar, mas do remanescente Ele cuida, Ele zela, Ele trabalha, Ele direciona, Ele vai enviar a providência necessária. Irmão, pode ter a calamidade que for, pode ter o cenário que for, mas Deus sempre vai preservar, vai cuidar do remanescente que permanece fiel a Ele. Elias, vai para o querido e esconde, que eu gosto disso. Fica lá porque você vai beber do ribeiro e eu ordenei aos corvos que te levem pão e carne. Isso aqui é lindo. A nação vai estar com o céu fechado, não vai ter comida, não vai ter nada. Só que quem está escondido, não falta pão, não falta carne. Ele vai cuidar. Fica na direção, fica na dependência e Ele cuidará da tua vida. Independente da situação, independente da crise, Deus tem uma direção para a nossa vida. Deixa eu pregar, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento da tua vida, da tua família, mas no meio da tua crise, Ele tem uma direção certa para a sua vida. Elias foi, se escondeu, ficou lá. Eu acho lindo, porque, irmão, depois que o céu fechou, Acabe ficou doido. Acabe queria achar Elias de todo jeito, só que o povo acha, mas Acabe não. Ficou lá, irmão, sendo cuidado, todo dia pão, todo dia carne, a nação em crise, mas Elias sendo cuidado por Deus. Eu vim pregar viva na dependência. Quem cuida de você é dele. Ele só quer obediência, ele só quer fidelidade. Obedeça, permaneça fiel e ele vai cuidar da tua vida. Ficou lá um tempo, só que o texto diz que o ribeiro secou. O ribeiro o quê? Secou. Só que Elias não podia reclamar, porque ribeiro secando é sinal do que ele profetizou está acontecendo. Quem mandou, quem falou que o céu ia fechar? Elias, sim ou não? Então ribeiro secando é sinal de que o que ele profetizou está a acontecer, então não dá para reclamar. É confiar, porque aquele ribeiro secando é resultado daquilo que ele mesmo profetizou. Só que, irmão, Deus sabe onde te levou, Deus sabe onde te colocou, e onde Ele te colocar, Ele contempla a nossa vida. Ribeiro secou. Não adianta vir pão e carne se não tiver água. Então Deus vai falar de novo. E eu aprendo algo com a Bíblia. Deus não fala quando a gente quer, Deus fala quando a gente precisa. Deus está mandando eu falar para alguém. Ele não te esqueceu onde te colocou. Se Ele te direcionou, se Ele te colocou, você não está esquecido. Aguarda, olha, apresenta a próxima direção. Quem vai te dar é o poderoso Deus.
lá em Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que é de Jesus. Só que, irmão, tem algo interessante aqui, porque Deus está falando, Elias, sai do Querite, que é no território de Israel, e vai a Sarepta em Sidom. Se você estudar geografia bíblica, para Elias sair do Querite e ir para Sarepta, ele tem que atravessar o país. Como é que atravessa o país? Com o rei procurando. A humanidade, a razão perguntaria: Deus, Acabe está me caçando, você quer que eu saia daqui, atravesse a nação para chegar lá? A pergunta é: quem está mandando sair? Quem mandou guardar? Quem mandou guardar? Se ele deu resposta, se ele deu direção, ele guarda, ele cuida, ele zela. Eu vou pregar tudo hoje. Não questiona, obedece. Não questiona, obedeça. Fica na direção que ele te deu. Se você for um daqueles que quer entender para obedecer Deus, você não vai obedecer nunca. Porque Deus não age pela lógica humana. Então, se você quiser entender para só depois obedecer, você não vai obedecer Deus nunca. Foi Deus que falou: sai, vai lá, porque aí não dá mais. Aí o ribeiro secou, mas vai, Acabe quer te achar, mas eu que mandei sair, o corpo acha, mas Acabe não vai achar. Ele atravessa o país, chega lá na porta da cidade com a língua para fora, morrendo de sede. Aí ele vê a viúva tratando graveto. E o que Deus falou: sai daí, porque lá eu já tenho uma. Me ajuda a pregar, vai, uma. Eu acho que Deus pensou: tem a viúva rica lá, tem a viúva cheia de dinheiro. Aí ele chegou na porta da cidade e a mulher cantando graveto. Uma mulher, eu atravessei o país, me dá um pouquinho de água. Aí a mulher foi. Traz um pão. Traz um bolo. Meu senhor, eu estou cantando esses gravetos aqui porque eu só tenho uma porção de azeite e uma porção de farinha. Vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vou morrer. Meu Deus. Quem é aquela mulher? Ela é a mulher que Deus ia usar. Quem Deus ia usar estava tão necessitado quanto ele. Meu Senhor, Que profundo, hein? Meu Deus, que isso? Quem Deus ia usar está tão necessitada quanto ele. Não é lógica, é fé. E na cama dava uma ricona lá para mim sustentar. Estava tão necessitada quanto o profeta. Só que entenda, cada lugar é um preparo. Cada lugar é um estágio. No Querite ele viveu o quê? O cuidado de Deus de apóstolo. Só que, irmão, se no Querite é uma experiência de fé, em Sarepta a experiência vai ser maior, porque Deus está te elevando, está te provando para te colocar em lugares maiores. Aí, como ele já havia experimentado o cuidado de Deus no Querite, ele falou: olha a fé,
Se ele cuidou lá, ele vai cuidar aqui. Ô mulher, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, pode ter seca, mas o azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar. Se ele me trouxe aqui, ele vai cuidar de cada detalhe. Confia, acredita, descansa na providência de Deus. Deus está te levando a um nível maior. Porque no Querite, ele usa corpo, mas em Sarepta, ele usa viúva pobre. Ele confiou, irmão. Liberou a palavra, a mulher acreditou, fez. Enquanto a seca durou, não faltou azeite. Enquanto a seca durou, não faltou azeite na botija. Só que piorou, porque o filho dela adoeceu. Adoeceu tal ponto de morrer. E a mulher veio questionar: porventura você veio aqui para trazer à tona o meu pecado? Eu pergunto, você responde: Elias sem culpa? Elias sem culpa? Se fosse um descontrolado, já reclamava da mulher: que culpa eu tenho? Mas quem confia não questiona. Sabe o que ele faz? Dai-me o teu filho morto. Ele pega o filho morto, leva para o quarto, cenáculo, quarto alto é lugar de sobrenatural. Perdão de glória. Quarto alto é lugar de sobrenatural. Diga, aumentando em fé. Ele põe o menino na cama e ora: ô Senhor, se eu matasse o filho dessa viúva, aí ele vai orar: faz a alma dele tornar a vida. Só que tem o poder. Eu estava estudando e eu me inculquei. Há um termo na advocacia que é jurisprudência. É você pegar um fato passado para você apoiar o que você está propondo. É você se basear em algo que já aconteceu para dar ênfase no que você quer propor. Jurisprudência. Olha para cá. Você sabia que até esse texto não havia acontecido nenhuma ressurreição na Bíblia? Pregador não entendeu que Elias está pedindo, nunca havia acontecido. Olha o nível da confiança, olha o nível da fé, olha o nível da confiança no cuidado de Deus. Eu vou repetir: Elias está pedindo por algo que nunca aconteceu. Porque, irmão, olha para mim, Eliseu também ressuscitou morto, mas que para Eliseu, assim Elias orou e aconteceu porque eu não posso. Sim ou não? Elias não tinha isso, porque nunca havia acontecido. Você tem fé para acreditar, para pedir o que nunca aconteceu? Vou perguntar de novo: você tem fé para pedir e acreditar em algo que nunca aconteceu? Porque quem vive na dependência amadurece. Deixa eu contar a experiência, pode ser bobo para você, mas para mim eu vi aquele dia o quanto eu sou amado por Deus. Esse mês eu completei 30 anos. Eu estou há 10 anos na itinerância, ou seja, dedicado somente à obra. E certa feita eu estava em casa com a minha mãe. Eu sou terceiro de 5, terceiro de 6.
Estava com a minha mãe em casa, meu pai tinha ido para a escola, meus irmãos trabalhar, saído. Aí eu cheguei, estava lá com a minha mãe em casa, jovem, numa semana complicada. Eu falei, mãe, eu queria tanto comer banana. Deu vontade de comer banana, só que não tinha dinheiro, semana apertada. Aí dá 11 horas meu pai chega da escola, com um saco desse tamanho. Na cantina, falaram que se deixasse lá ia estragar. Me deram esse saco de banana aqui. Parece tão pequeno, mas é cuidado de Deus. Só que olha o que diz o capítulo 18, Elias apresenta-te a Acabe. Ele vai, sai do esconderijo, vê Obadias, cumprimenta, e algo me chamou a atenção, porque o capítulo 18 vai dizer que Jezabel matava os profetas do Senhor. E Obadias, porque temia Deus, pegou 100 profetas, de 50 em 50, escondeu e alimentava com pão e olha para cá para você da glória. No capítulo 17, o remanescente é Elias. E Elias é cuidado tanto através do corpo como através da vida. Só que no capítulo 18, o remanescente é Elias, Obadias e sempre. E quem Deus vai usar para cuidar dos profetas é Obadias, porque Deus usa povo, Ele usa viúva, Ele usa quem Ele quer, mas que Ele vai usar, receba, que Ele vai usar alguém para ser canal para a tua vida, Ele vai usar. Ele usou o povo viúvo para cuidar de Elias e usou Obadias para alimentar 100 profetas. Ou seja, o remanescente está sendo cuidado. Você conhece o capítulo 18? Desafio no Carmelo, constrói altar, repara o altar. O senhor vai dedicar ao clamado, dançado, se portaram, não aconteceu nada. Aí ele reparou o altar, fez um rego, jogou água e falou, fez uma oração assim: Senhor, mostra para esse povo aqui que eu mostra para esse povo que eu sou o teu servo e o Senhor é Deus. Quando ele acabou de orar, caiu fogo do céu. Deixa eu correr porque é isso que eu quero pregar. Só que ele sobe no Carmelo para orar por chuva. Ele coloca a cabeça entre os joelhos e ora para pedir chuva. Só que ele tem um moço. E ele fala: moço, vai lá, sobe lá, olha no horizonte, se tem algum sinal de chuva. Ele foi, voltou, não vejo nada. Volta lá 7 vezes. Enquanto o mordomo fazia isso, ó, ia lá, voltava. Ia lá, voltava. 7, ele sabe o quê? E sabe o que, igreja? Olha para cá. Elias orou tanto por fogo quanto por chuva, sim ou não? Só que está vendo algo, a oração por fogo foi respondida imediatamente, a oração por chuva não. Oração por fogo, ele acabou de orar a resposta, fogo do céu. Mas pela chuva teve que ficar lá. Ora, Deus está falando para alguém aqui: continua orando, não desanima, persevera, continua, na hora certa haverá resposta. Tem oração que a gente nem acaba de orar, Deus já responde. Está na Bíblia.
Se estava dizendo só Elias, está no poço, não tinha nem acabado de orar, a Rebeca chegou. Só que tem oração, irmão, que a gente vai ter que orar, perseverar, continuar, esperar até a hora dele chegar, porque não é na hora do homem, é na hora de Deus. Eu quero liberar a palavra profética. Eu não sei o que você está apresentando, eu não sei qual é a tua necessidade, mas não desanima. Ora, persevera, continua, apresenta, porque na hora certa nada vai atrapalhar o que ele tem na tua vida. Só que tem um porém, e já estou partindo para a conclusão. Ele matou os profetas de Baal. Acabe voltou para casa, e como era um rei fraco, manipulado, quem mandava era Jezabel, não era Acabe. Ele contou para Jezabel. Aí Jezabel tomou a frente. Tomou a frente, fez o quê? Ameaçou Elias. Amanhã, a essas horas, eu farei contigo o que você fez com os profetas. Irmão, eu estava estudando, Spurgeon diz algo incrível, que mostra o que Tiago disse. Tiago 5,17. Elias, apesar de ser profeta, apesar de ser do manto, apesar de ser da glória, é homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porque Elias, ele vai fugir de inimigo derrotado. Porque Deus mostrou no Carmelo que Baal não é de nada. Elias fugiu do inimigo derrotado. Meu Deus. Eu vou perguntar, você responde, me ajuda. Quem mandou Elias para o Querite? Quem está comigo aqui? Quem mandou Elias para o Querite? Deus. Quem mandou Elias para Sarepta? Deus. Quem mandou Elias se apresentar a Acabe? Deus. Então quem está direcionando a história? Deus. Quem está cuidando? Quem está enviando providência? Quem está guardando? Só que aqui dá um problema. A única vez que Elias vai sair para um lugar sem Deus ter mandado, a crise começa. Meu Deus. Vou pregar, se você sair da direção, a resposta é tua e não é dele. Tá. Que isso, meu Deus. Deus não mandou Elias fugir. Deus não mandou Elias ir para Berseba. Deus não mandou Elias largar o moço. Isso é medo de Elias. Se ele tivesse esperado, obedecido, aguardado a resposta, Deus entraria com provisão. Eu vou falar de novo. Deus vai falar: não sai da minha direção. Eu cuido da tua vida, eu zelo pela tua família, mas permaneça na minha direção. Só foi Elias ir para um lugar que Deus não mandou, o problema começou. Largou o osso, entrou no deserto, sentou debaixo do zimbro. Aí ele vai entrar em um sentimento que é enganoso. E qual é? Autocomiseração, um sentimento de vítima. Meu Deus, que isso. Eita, forte. Tira a minha vida, eu não sou melhor que meus pais. Deus exigiu isso dele? Meu Pai eterno. Quem falou que Deus tinha que ser melhor que os pais dele? Aleluia. Foi Deus? Foi Deus que determinou esse padrão? Não. Foi um padrão que, no sentimento de vítima, ele estabeleceu. Eu não sou melhor. Deus nunca te pediu
sentimento de autocomiseração é enganoso para alimentar no seu coração o sentimento de vítima. Repreende, Senhor. Espírito de coitadíssimo. Ele está falando de um padrão que Deus nunca pediu para ele. Qual foi o texto que Deus falou que ele tinha que ser melhor que alguém? Não tem nenhum. É coisa o quê? Da cabeça dele. Porque às vezes a gente quer criar um padrão Meu Deus. que ninguém consegue alcançar. Tira-me-á, irmão, eu dou graças a Deus que, apesar das nossas falhas, a graça é maior. Porque pode estar em crise, depressão, só que Deus não desiste. Ele ama, Ele chega, Ele alcança, Ele não desiste da alma do homem. Porque, irmão, no capítulo 17, ele mandou corvo e viúva. No capítulo 18, ele usou mordomo. Mas no capítulo 19, ele vai usar anjo. O anjo foi lá e tocou. Quando ele acorda, ele vê o quê? Pão na brasa. Se tem brasa, tem fogo. E um pote de água. E aqui eu quero concluir. Porque na corda, ele come e torna a dor. Se você fazer a leitura do texto, dá a impressão que foi assim: Deus acordou, comeu, dormiu, aí quando ele fechou o olho, o anjo acorda, mas não foi assim. Entre o primeiro e o segundo chamado, houve um tempo. Diga tempo de descanso. Entre a primeira e a segunda chamada do anjo, houve descanso. Porque Elias viveu muito tempo. Aí sabe o que eu aprendo? É que o anjo não chegou lá dizendo: levanta, seu mole. Não. Ele chegou lá para dar a Elias o que ele precisava para continuar. O anjo não chegou lá questionando, humilhando, seu mole. Não. Ele chegou lá para dar a Elias o que Elias precisa. Diga Elias. Diga forte, mas Elias precisava de descanso. Para me acabar, o que Elias pediu para Deus? Pediu que a igreja, ser humano é muito pequeno, né, gente? Ser humano é a mente que ele nem imagina o que Deus tem lá. Ele está pedindo que a igreja, nem a morte ele ia experimentar. Perdão de da glória. Perdão de da glória. Nem a morte ele ia ser levado. Ele ia ser arrebatado. Elias não morreu. Elias foi levado para o céu. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem para nós, apesar das nossas fraquezas, Deus encontra para nós muito além do que a gente pensa. Nem da morte ele provaria. E está lá e me mata. Para me acabar com o teu compromisso ainda, eu vim dizer: o que você precisa não é desistir, o que você precisa é descansar. Eu vou pedir só uma vez: pega na mão de alguém e diga: você não precisa de desistência, você precisa de descanso. Descansa, se recupera e continua. Descansa, se recupera